uma passagem interessante no Talmud, Bava Metzia 62a, que nos traz um dilema moral de como se conduzir, confrontando a realidade com os valores e princípios da Torá, até onde se aplicam, até onde vão esses valores para serem implementados de acordo com a realidade e sua situação. Então, o Talmud nos traz um exemplo de uma situação. Shnaim shayu me'alchim baderech. Duas pessoas estavam andando pelo caminho. Talvez estavam perdidas, possivelmente estavam, talvez até no deserto, e já caminhando há muito tempo. O beyad echad mehem kiton shamayim. E nas mãos de um deles, de um dos dois, ainda havia ou sobrou um cantil de água. O outro já não tinha mais água, não tinha mantimentos, etc. E talvez eles já estavam caminhando há várias horas, se não até dias. E no final, os dois estão caminhando juntos e apenas um deles ainda tem um cantil de água. Im shotim shneihem, se eles dividirem esse cantil, a quantidade de água no cantil era muito pequena e eles estavam sedentos e cansados e desidratados, etc. Então, se dividir essa quantia de água, não vai ser suficiente nem para um nem para outro. Shneihem meitim, os dois vão acabar morrendo de sede, sucumbindo, porque a quantidade é muito pequena, né? O volume de água naquele cantil é muito pequeno para saciar, no mínimo, a sede de ambos. Veim shoteh echad mehen, e se apenas um deles beber dessa água, magia leishuv, ele vai conseguir chegar até a cidade, até a civilização, e lá se alimentar, beber, em outras palavras, sobreviver, escapar da morte. Então, o que se faz nessa situação? Pequeno cantil de água na mão de uma das pessoas, um é dono proprietário desse cantil, a quantidade e o volume de água é muito pequeno, se ambos tomam, ambos morrem. Se um toma, ele, apenas ele sobrevive. Darash ben Pturah, disse um sábio ben Pturah, mutav sheishtu shnehem veyamutu, ve'al yired echad mehem bemitato shel chavero. É melhor, é preferível dizer esse sábio que ambos bebam da água, repartir a água, mesmo que ambos acabem perecendo, acabem morrendo, pelo menos assim, nenhum vai ver a morte do outro, quer dizer, nenhum vai ver a morte nem se sentir culpado pela morte do outro. E assim achavam que essa é a atitude moral, ética, recomendável, ad sheba Rabi Akiva, até que chegou o grande sábio Rabi Akiva, e ele ensinou Velimed, Vachai achi chaimach. Há um versículo bíblico que diz: faça o teu irmão viver junto contigo, mas junto contigo, ou seja, junto contigo vivo, você também deve se preocupar pela vida e pela sobrevivência do teu irmão. Mas se você não vai estar vivo, se você não vai sobreviver, então essa obrigação não recai sobre ti. Chayecha kodmim lechayecha verecha. A tua vida tem precedência e prioridade sobre a vida do teu amigo. Interessante que quem afirmou isso e acaba se determinando a halachá de acordo com essa opinião foi Rabi Akiva, o mesmo Rabi Akiva que dizia sobre a frase Ve'ahavta lereacha kamocha, amarás o próximo como a ti mesmo, que essa é a grande regra da Torá. Então nós vemos que Rabi Akiva, não só ele acreditava no amor ao próximo, mas ele sustentava que isso é a grande regra da Torá, mas ao mesmo tempo havia esse lado prático na atitude de Rabi Akiva, e ele dizia, não adianta ambos, pode ser muito nobre, bonito, romântico, etc., dividir aquele pequeno cantil de água, mas se ambos vão morrer, o que se conseguiu com isso? Na verdade, a Torá diz, o teu irmão deve viver contigo, mas contigo vivo. Você tem que assegurar primeiro a sua vida, da sua família, etc. Né? Em seguida,
se preocupar, sem dúvida, se preocupar com a vida dos outros também. Mas é interessante notar, e precisamos sublinhar, que aqui o Talmud fala de uma situação extrema, né? De um mínimo cantil de água no momento emergencial. Mas como nós encontramos no Tânia, em outros livros, quando uma pessoa, graças a Deus, é abastada, e ele tem, graças a Deus, não só que ele tem tudo que ele precisa, tem tudo e muito mais. Ele não pode dizer, sabe o que é a minha vida em primeiro lugar, quando ele está se esbaldando em supérfluos, em luxo, etc., e o outro está carecendo de alimentos básicos, cesta básica. Então aqui a pessoa não pode dizer, aqui é claro que não vai se aplicar essa regra, Chayecha Kodmin, que a tua vida vem em primeiro lugar. A tua vida, como nós falamos, a vida, o essencial da vida. E sem dúvida alguma isso vem em primeiro lugar antes da vida do outro. Mas os supérfluos da nossa vida, comparados com o essencial do outro, não há dúvida que o essencial do outro vai ter prioridade.